Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo nosso percurso de meditação sobre o livro dos Provérbios e dentro desta obra nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo, nós estamos na seção que corresponde ao capítulo 4, versículos do 10º ao 27, que pode muito bem ser intitulada de Instrução ou Instruções sobre os dois caminhos. O caminho que leva a Deus e o caminho que afasta de Deus. O caminho da sabedoria e o caminho da ignorância. Pois bem, hoje, neste dia do Senhor, domingo, em que nós celebramos o 12º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos coloca diante da pessoa de Jesus, a pessoa do Senhor. Quem é Cristo para nós? Quem é Cristo para o discípulo? O que interessa ao Senhor é saber quem Ele é para nós, porque o Senhor, Ele se revela àqueles que lhes pertencem, ou seja, aqueles que caminham lado a lado com Ele, aqueles que escolheram segui-lo. Seguir é comprometer-se. Seguir é um empenho com toda a vida. Então, interessa ao Senhor saber dos seus seguidores quem é Ele. E, deste modo, conhecendo quem é o Senhor, nós também conheceremos quem somos nós. É muito interessante que hoje nós ouvimos esta versão do Evangelho, este texto na versão de São Lucas. No próximo domingo, por ser solenidade de São Pedro e São Paulo, nós vamos ouvir a mesma pergunta de Jesus, com a resposta dada por Pedro. Varia as palavras que são utilizadas em cada evangelista. Nós vamos ouvir na versão de São Mateus. Mas o interessante é que cada versão tem a sua particularidade. Se vocês perceberem de um modo global o Evangelho de Lucas, a partir desse momento, este diálogo de Jesus com os seus discípulos marca, digamos assim, uma virada na missão do Senhor. Esta missão deixa de ser dirigida de forma genérica a todos, à multidão, e nós passamos a ver Jesus dedicando mais tempo a estar a sós com os seus discípulos, formando diretamente os seus discípulos, na intimidade com os seus discípulos, com quem o segue. É como se, a partir desse momento, Jesus, procurando saber dos seus discípulos quem é Ele para eles, Jesus começa a mostrar-lhes o que equivale esta relação, em que consiste conhecer Jesus como o Cristo de Deus, que é a resposta dada no Evangelho de Lucas, como o Cristo de Deus, ou seja, como o ungido de Deus, como o Messias que vem inaugurar um novo tempo na nossa caminhada, que vem instaurar o reino messiânico, que vem trazer a alegria aos nossos corações. Essa é uma das missões principais do Messias, que tanto é apresentada no livro do profeta Isaías, como no Evangelho de São Lucas. O verbo alegrar-se aparece constantemente no Evangelho de São Lucas. Vem trazer alegria para os discípulos, mesmo em meio às perseguições, mesmo no seguimento a Ele, que consiste em levar a própria cruz. Jesus é o Messias, é o Cristo. Estas duas palavras, Messias e Cristo, significam ungido, o cheio do Espírito Santo. Aquele que, cheio do Espírito Santo, realiza a sua missão, a missão de nos salvar,
que faz com que nós continuemos a sua missão cheios do Espírito Santo, como cristãos, como ungidos, como seguidores de Cristo, como aqueles que se identificam com Cristo. E, providencialmente, o versículo de hoje, dentro dessas instruções sobre os dois caminhos, o versículo de hoje, Provérbios capítulo 4, versículo 20, diz assim para nós: Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina teu ouvido aos meus ditos. Mais uma vez nós ouvimos o pai que está chamando a atenção do filho, exortando-o a dar ouvidos a ele, exortando-o a guardar suas palavras. Atenta para as minhas palavras, inclina teu ouvido aos meus ditos. Aqui nós precisamos ouvir a voz do próprio Deus, o próprio Deus que está dizendo para nós que nós precisamos ouvir suas palavras. Mais do que ouvir suas palavras, ouvir a palavra por excelência, que é o próprio Cristo. Porque na sequência, no Evangelho de São Lucas, e não só o Evangelho segundo São Lucas, mas os evangelhos que narram este diálogo de Jesus com os seus discípulos põem na sequência um outro evento muito próximo, que é o evento da transfiguração do Senhor. Lá no evento da transfiguração do Senhor, nós ouvimos a voz do Pai que vem do céu. Quando Jesus se transfigura para Pedro, Tiago e João lá no Monte Tabor, a tradição identifica este monte como sendo o Monte Tabor, não obstante o Evangelho não identifique, mas nós cremos na tradição da igreja. Lá no Monte Tabor, quando a nuvem encobre, quando Jesus se transfigura diante dos seus discípulos, nós ouvimos a voz do Pai. Inclusive em Lucas capítulo 9, versículo 35 diz assim: Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. É uma exortação. Ouvi as palavras do Pai, conforme é identificada aqui no versículo 20 do capítulo 4 do livro dos Provérbios. A interpretação cristã que nós damos, ouvir a voz do Pai é, sobretudo, ouvir o Filho. É o próprio Pai que exorta-nos a ouvir o seu Filho. Ouvir a palavra por excelência, a palavra encarnada, o verbo encarnado. Ouvi-o. Ouvi-o de que modo? Olhando para ele, olhando para a sua vida. Não é só ouvir as palavras que saem da boca de Jesus. Não é só ler, meditar os ensinamentos dados por Jesus através dos seus sermões, dos seus discursos, mas saber ler Jesus, saber ouvir Jesus na sua própria pessoa, saber ler os seus gestos, saber ler suas atitudes, ouvir-o. É isso que o Pai diz para nós. E Ele está dizendo hoje: meu filho, atenta para as minhas palavras. Ouvir as palavras de Deus que se condensam numa única palavra, o Filho. O Pai só pronuncia esta palavra, a palavra eterna, o Filho. E ouvir de que modo? Atenta para as minhas palavras. De fato, meus irmãos, eu trouxe aqui algumas anotações a respeito deste versículo. De fato, este versículo é um chamado de Deus ao coração humano, que se distrai, se dispersa, que corre e não escuta. O coração humano que facilmente se distrai, se dispersa, que corre. Atenta às minhas palavras não é apenas ouvir, mas escutar com intenção, com sede. Atentar para as palavras significa o seguinte: é como se Deus estivesse dizendo assim para nós: filho, presta atenção, dá ouvidos à minha palavra. Mas eu não quero que você dê ouvidos à minha palavra, não só porque eu estou exortando você a ouvi-la, mas eu quero que você queira, que você deseje ouvir a minha palavra, que você tenha a intenção de ouvir a minha palavra, que você queira obedecer a minha voz, que você deseje, que você tenha sede disso, de ouvir a minha palavra. Eu quero que você procure,
que este seja um movimento que nasça dentro do seu coração. O anseio, o desejo por ouvir a minha palavra. Deus, portanto, está atrás de ouvidos que queiram ouvir. Os sábios de Israel costumavam dizer isso. Deus busca ouvidos que ouçam. A fé começa quando a alma se inclina. Os sábios de Israel costumavam dizer isso. Então eu exorto você hoje. Queira, tenha fome de Deus, tenha sede de Deus. Talvez você esteja direcionando a sua fome e a sua sede para aquilo que no final das contas não irá satisfazer os anseios da sua alma. Queira ouvir a Deus. Queira viver esta intimidade com Deus. Vale a pena. A vida dos santos está aí para mostrar para nós que vale a pena. Eu posso assegurar a você que eu posso dar o meu testemunho próprio. Vale a pena querer, desejar ouvir a voz de Deus. Enquanto nós relutamos em ouvir a voz de Deus, enquanto nós queremos seguir a nossa própria voz, nós somos infelizes. Estou falando isso com propriedade. Eu estou falando isso a partir da minha própria experiência. Aí você pode dizer, tá, Fabiano, mas a sua experiência não é a minha. É verdade? Cada um tem a sua experiência de vida. Mas existem coisas que são verdades absolutas. A voz de Deus traz para nós o direcionamento certo e seguro. Isso independentemente da experiência de cada um. A minha experiência só serve para confirmar aquilo que nós já sabemos que é a verdade. Como a gente fala no popular de forma redundante, verdade verdadeira. A minha experiência só serve para confirmar isso. Aquilo que, independentemente de ter ou não essa confirmação, é fato dado. A voz de Deus nos dá segurança, a voz de Deus nos direciona para um caminho de verdadeira felicidade, de verdadeira alegria da alma, gozo da alma. Então queira, atenta às minhas palavras, para as minhas palavras. E essa expressão, inclina teu ouvido aos meus ditos, é como se Deus estivesse dizendo, ouve com o coração, dobra teu orgulho, faz-te dócil, inclina teu ouvido aos meus ditos. Ouve o coração, com o coração. Dobra o teu orgulho, para de querer ensinar Deus qual direcionamento a ser dado. Para de querer sobrepor a sua vontade à de Deus. Humilha-te, seja humilde. Reconhece que a sua vontade, por mais boa que ela seja, por mais que ela tenha boas intenções, ela é insuficiente para que você possa trilhar o caminho da verdadeira santidade. Dobra o teu orgulho, apresenta-te a Deus com o coração humilde. Então, inclina teu ouvido aos meus ditos. Inclinar, portanto, é escutar com amor, é acolher com o coração, é deixar que a palavra transforme. Inclinar é quebrar o orgulho. Então, este é o meu filho amado. Este é o meu filho, o eleito. Ouvi-o, é o que Deus diz para nós. Ouçamos o Senhor. E este convite a escutar, a vida dos santos nos mostra que este convite a escutar a voz do Senhor significa um ato de conversão permanente. Cada vez que eu ouço a voz de Deus, cada vez mais eu mudo a minha mentalidade. É uma conversão permanente. Você iniciou um caminho de conversão. A gente muitas vezes ouve pessoas dizer assim, desde quando eu me converti, meu querido, minha querida, você precisa entender que você é alguém que está num caminho de conversão. Você não finalizou a etapa de conversão. A conversão precisa ser permanente e o ato de ouvir significa dizer que se reconhece como alguém que ainda precisa passar por transformações profundas. Transformações que irão levar você ao porto seguro.
que irão levar você à verdadeira paz da alma. Então, escutar, dar ouvidos a Deus, escutar, é se dispor a sempre se converter, sempre aprender de Deus. Inclinar o ouvido é encontrar a palavra que salva. Inclinar o ouvido é pôr a salvação na graça de Deus, no poder de Deus e não nas próprias forças. Sim, implica numa decisão sua, implica no ato de obediência sua, implica no ato de humildade seu. Mas o próprio ato humilde de ouvir, o próprio ato obediente de ouvir, de executar o que é ouvido, significa dizer que o direcionamento que leva à vida eterna não nasce em você, nasce nele, vem de Deus. É Deus que faz com que o nosso coração se assemelhe ao dele, é Deus que faz com que a nossa vida seja em santidade. Então que nós possamos atentar para as palavras do Senhor, a palavra por excelência que é o Filho amado, e inclinar o nosso ouvido aos seus ditos, às suas palavras. Porque somente deste modo é que nós viveremos a santidade e seremos felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.